Olá, bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Estamos no Outubro Rosa, mês da conscientização do câncer de mama. A cada ano, milhares de mulheres enfrentam esse desafio, mas com informação e prevenção podemos mudar essa realidade. Isso, e por isso hoje a gente quer aqui trazer informação e também compartilhar histórias de superação. A gente traz então a doutora Francine, que é médica ginecologista, vai falar tudo sobre prevenção e tratamento, e também a Renata, que passou por essa jornada e hoje veio dividir com a gente a história dela, de cura e de esperança. Então vamos juntos se inspirar e aprender e principalmente reforçar a importância de cuidar da saúde? Isso, e se você está aqui e vai continuar com a gente nesse episódio, aproveita para se inscrever no nosso canal, para fortalecer esse nosso trabalho e também curtir, comentar, compartilhar com suas amigas, com aquelas pessoas que possam se interessar pelo assunto. Saúde em Diálogo começa agora. Vamos lá? Vamos! Meninas, obrigada por terem aceito esse convite tão especial, num mês tão especial, de um assunto tão relevante. E hoje podendo contar, então, com a médica, a doutora Francine, com a Renata, que enfrentou toda essa questão, a gente vai falar muito sobre isso. E para começar a nossa conversa, eu queria saber de você, Renata, como é que você conseguiu descobrir que tinha câncer de mama? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Boa tarde, muito obrigada a vocês por poder estar aqui, né? Eu descobri pelo toque, eu senti um pelotinho, né? Eu vou falar numa linguagem mais simples, né? Você sempre pelotinho, sempre se tocava, né? E aquilo lá começou a me incomodar. Agora, nossa, lógico, né? Nossa querida de cima doutora, sempre atenta, sempre comprando as nossas. Vem pra cá. Aí nessa ela me pediu um exame, eu já marquei uma ressonância com urgência, né? E quando eu fiz a ressonância, eu recebi um telefonema da Clínica Pinheiros se eu podia repetir, né? A ressonância. E ali eu conheci também o Dr. Roberto Giordano, que foi assim, sem palavras, para a sensibilidade, o carinho, a humanidade, sabe? Porque é um momento muito tenso. Só de você saber que você pode estar com câncer, ele já é um momento tenso. Não adianta a gente falar que não, que ai não fica. Muita gente às vezes até para todos os projetos ali só pela espera de um resultado de exame. Um diagnóstico. E ele quem conseguiu para mim uma biópsia de urgência, ele quem ditou alguns passos, né? E com a Fran, juntos os dois em conversa. Então foi assim. Foi tenso, mas eu tive esse respaldo que eu não tenho como não deixar de agradecer, né? Então eu falo que a importância aí dos médicos na sua vida também, né? E eles agem isso com todos, porque a gente sabe. Então não é que, não, eles são assim, são pessoas diferenciadas, né? E a gente tem que agradecer, né, por eles. Então ele conseguiu uma biópsia, só que aí o nome do câncer, né? Eu brinco que a doença é paciência. E a paciência que a gente não tem. Pois é. Porque uma biópsia demora no mínimo 15 dias. E não é porque a biópsia, é que ele está lotado. Não, é o tempo mesmo. É o tempo que vai. Mas você não quer, você quer 2 dias, 3 dias amanhã. Né? Então você entra em desespero nesse sentido. Então a primeira lição, você aprende a lidar com o tempo, né? O tempo porque você quer saber logo, você quer ver o que você vai fazer, o que vai. O que vai levar aquilo? Como é que está? Qual é o prognóstico? Ainda mais eu que tive uma mãe, né, que teve câncer de mama e uma tia. Então, para mim foi assim. E agora? Eu tive a minha tia, graças a Deus, foi um case de sucesso. Posso dizer assim, case de sucesso, a minha mãe já não. Então eu tinha os dois lados ali.
eu estava ali, e agora? E eu? Então, foi muito complicado, mas sim, o toque é importante porque foi ali quando eu descobri que realmente poderia ter alguma coisa. O primeiro passo. Foi o primeiro passo. E doutor, eu gostaria de saber de você, diante de toda essa história, qual é a prevalência do câncer de mama? O câncer de mama, ele é o câncer mais prevalente nas mulheres, seguido do câncer de pele, mas o primeiro câncer mais comum nas mulheres é o câncer de mama. E aproveitando essa história, né, muito importante da Renata, a gente sabe que 39% dos casos de câncer de mama, eles são diagnosticados pela própria mulher. Então é muito importante, lógico que a gente ressalta que o autoexame não é o exame mais importante para rastreamento do câncer de mama, mas é muito importante que a mulher se conheça, né? Que a mulher conheça a sua mama e que fique atenta às mudanças. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que, segundo o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Então, 1 em cada 8. É uma incidência muito alta. Então, independente do que fizer, 1 em cada 8 mulheres é um número, é um fato, vai ter câncer de mama. Então, o que a gente tem que tirar, o mais importante que a gente tira dessa campanha do Outubro Rosa é o diagnóstico precoce. Sim. É ter essa conscientização, né? Sim. Conscientização desses números e dessa incidência Exatamente. alta, né? A gente fica atento ao diagnóstico precoce. Porque o câncer de mama, ele existe, ele vai existir sempre. O importante é fazer um diagnóstico precoce. Você disse aqui de 10 mulheres... 1 em cada 8. 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Isso. É um número significativo, né? Alto. E eu queria saber se existem, então, fatores de risco. Quais são os fatores de risco que vão predispor essa mulher a ter o câncer de mama? Sim, então os fatores de risco importante é a idade, né? Então, quanto maior a idade, maior o risco de câncer de mama, principalmente depois dos 50 anos. E a idade média do câncer de mama na mulher é próxima a 53 anos, tá? Fator genético é importante, então antecedente familiar de primeiro grau. Embora apenas 90% dos casos de câncer de mama sejam de origem genética, mas lógico que se a paciente tem um antecedente familiar de primeiro grau com câncer de mama, é um risco. A gente fala muito da janela de estrogênio da paciente, que é a idade reprodutiva da paciente. Então, quanto a paciente, quando menstrua mais cedo, ou quando entra na menopausa mais tardia, ela fica mais tempo da sua vida exposta aos estrógenos. E isso aumenta o risco de câncer de mama. Então, menstruação mais cedo ou menopausa tardia. E um dos principais fatores de risco é o sedentarismo e a obesidade. Por quê? Porque a obesidade, a gordura que a gente tem, né, que a gente chama de gordura periférica, ela é muito metabolizada em estrógenos que não são bons. E esses estrógenos, eles aumentam o risco de câncer de mama. Entendi. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Se a prevalência maior é nessa mulher 50 mais, que às vezes já está até na menopausa, né? Qual que é a relação, então, essa questão do hormônio? Porque se você, no seu período reprodutivo, tem bastante estrogênio, né? O estradiol principalmente, depois que ela... E se tem muito câncer que ele é esse hormônio, depende desse hormônio. Quando ela para de menstruar, ela tem chance maior de ter câncer. Só que ela já parou também de produzir esse hormônio. Então, qual que é essa relação? É porque nem todos os tipos de câncer de mama são estrógenos dependentes. Tem vários tipos de câncer, de tipo de câncer de mama, né? Então, nem todos são estrógenos dependentes. E como que a gente pode fazer o diagnóstico precoce, o rastreamento disso? Então, assim, o diagnóstico precoce, o exame mais importante quando a gente fala de câncer de mama é a mamografia, principalmente depois dos 40 anos. A mamografia, ela deve ser feita anualmente, porque na mamografia a gente consegue detectar as lesões iniciais do câncer de mama, que são as microcalcificações, que não são palpáveis no autoexame, também não são vistas no ultrassom de mama. Então, o exame ouro que a gente fala para diagnóstico precoce de câncer de mama é a mamografia, acima dos 40 anos.
E abaixo dos 40 anos, a gente fala muito do autoexame das mamas, porque é uma mulher que ainda não faz a mamografia. Então, para essa mulher, a gente fala bastante do autoexame, que faça um autoexame rotineiramente, que conheça a sua mama e fique atenta às mudanças da mama. Então, se percebe nodulações, se percebe retração da mama, que é quando a gente tem, às vezes, aquelas lesões que repuxam a mama para dentro, uma pele mais áspera, que a gente chama de pele de casca de laranja, e principalmente a saída de secreção pelos mamilos, né? Principalmente descarga, que a gente chama de água de rocha, que é uma descarga transparente, ou descarga sanguinolenta, esverdeada, qualquer tipo de saída de secreção pelo mamilo é um motivo de preocupação e a paciente deve procurar o seu médico. E esses exames é importante fazer uma vez por ano ou você acha que a cada 6 meses? A mamografia, se está tudo bem no último exame, ela deve ser feita anualmente. Anualmente é o suficiente. A partir dos 40 anos. Perfeito. E doutor, eu gostaria até que você nos desse a opinião daquele caso da Angelina Jolie, que tirou as 2 mamas preventivamente. Então, qual que é a sua opinião sobre esse caso? Foi um burburinho na internet essa época, né? Como assim alguém vai lá e tira a mama sem ter o diagnóstico de câncer, né? Sim. É que, na verdade, como eu tinha falado, apenas 10% dos casos são de origem genética. E para isso existem exames de rastreamento, que são alguns genes específicos que podem ser rastreados. Então, em alguns casos, principalmente quando a paciente tem histórico familiar, pode ser feito esse exame. E assim, quando que é indicado? É indicado principalmente para aquela paciente que quer ter a opção de que, se tem um exame positivo, ela pode fazer uma mastectomia profilática, que a gente chama, para evitar o aparecimento do câncer de mama. Mas a mastectomia profilática ela é indicada nesses casos quando a paciente tem uma alteração genética, né, positiva. E é um exame específico, não é esses que a gente faz de rotina, não, né? Não, é um exame específico no sangue, é um teste genético. Interessante. E, Renata, aproveitando essa questão do ultrassom, da mamografia, você fazia tudo isso? Sim. Estava tudo certinho, mas foi lá no autoexame que você conseguiu descobrir que tinha alguma coisa. Sim. Olha só que interessante, né? Então, assim, os dois se complementam bastante, sim, né? E aproveitando também essa questão dos exames, mamografia e ultrassom de mama. Tem muita gente que confunde, né? O que é um, o que é o outro. Queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre os dois. Sim. O exame de rastreamento de câncer de mama, como eu falei, é a mamografia. Ela vai detectar as microcalcificações, que são as lesões iniciais do câncer de mama, que não aparecem no ultrassom. O ultrassom ele é utilizado como um complemento da mamografia, às vezes a mamografia isoladamente não é satisfatória, e principalmente se a paciente já tem algum nódulo, já tem algum cisto, para acompanhamento dessas lesões já existentes. Tá? Então, assim, o ultrassom de mama, ele não substitui a mamografia de maneira alguma. Isso é muito importante a gente ressaltar, tá? Eles são complementares, mas o exame padrão ouro para diagnóstico precoce é a mamografia. Entendi. Bom, a pessoa foi diagnosticada com câncer de mama. Quais são os tratamentos normalmente que se utilizam? Depende do tipo de tumor, né? Que a gente tem vários tipos. Mas pode ser feito cirurgia, dependendo do tipo de tumor, radioterapia ou quimioterapia, mas aí dependendo de cada tipo de tumor. Tá? Então, normalmente isso daí quem determina é o oncologista. Sim, ele vai avaliar caso a caso e vai determinar o tratamento ali. Isso. E a questão daquela mulher que já faz terapia de reposição hormonal. Existe também a história que liga, né? Que fala-se muito na internet que terapia de reposição hormonal pode te predispor ao câncer de mama. Existe essa relação mesmo? É mito? É verdade? Hoje os estudos mais atuais, eles mostram que a terapia de reposição hormonal transdérmica não aumenta o risco de câncer de mama, né? Pelo contrário, hoje a gente vê que a menopausa ela está muito ligada à obesidade. E quando a gente faz uma reposição hormonal adequada, a paciente ela perde peso. Então hoje a gente até
a gente sinaliza para essa importância da reposição hormonal para a paciente perder peso. Não é que, lógico, a reposição hormonal vai diminuir o risco de câncer de mama, mas diminuir a obesidade, sim. Então, isso é favorável quando a gente fala de casos de câncer de mama. Mas é muito importante a gente atentar que sempre quando a gente vai iniciar uma terapia de reposição hormonal, a paciente ela tem que fazer os exames antes, porque aí sim a reposição hormonal ela pode acelerar uma lesão que a paciente já tenha, um nódulo, uma microcalcificação, mas não que cause câncer de mama. E quando você fala transdérmico, é o creminho, né? É o pumpzinho que você coloca na mão, passa aqui na virilha, ou perna de braço. Em gel ou adesivos, né? Interessante. Rê, e com certeza receber esse diagnóstico não é nada fácil, né? Como que você reagiu emocionalmente com essa notícia? Até hoje, às vezes, me pego pensando se eu reagi muito bem, que não teve meio termo, ou se eu reagi muito mal e aquilo que me levou, sabe? Até hoje, o medo que me levou, se foi o medo, ou se realmente, assim, eu tive a calma, respirei. Acho que eu sou mais do outro, tá? Eu reagi muito mal. Ou talvez aquela mistura de emoção, porque não deve ter sido fácil. Não. Somente com... Mesmo porque você tinha referência já da sua mãe e tudo aquilo que você tinha sentido, né? E a minha mãe faleceu, eu tinha a idade da minha filha quando eu fui diagnosticada com o tumor de mama. Então, para mim foi meio complicado reviver, nesse sentido, né? A gente olha assim para ela e fala, meu Deus, vamos lá. Para que veio? Vamos respira lá, o que eu tenho? Né? Respira fundo. Mas eu tive muito medo. Foi um início assim de você assim, o que vai acontecer daqui por diante? Sim. Qual vai ser a luta? Qual vai ser a batalha, né? E por isso que eu, desde o começo, não é enaltecer no sentido de, não, eles são, mas eles são os melhores. Essa segurança eu tive. Médica, com a Fran, né? Com a doutora Fran. Do todo acolhimento, né? De todo acolhimento, do Jordano, de acalmar e falar, calma, vamos respirar, vamos esperar, vamos ver. Então, o medo, ele abate, emocionalmente você fica, aí você se fortalece, porque a supermulher, ela aparece de novo, né? Daí você se fortalece porque você lembra do seu pai, você lembra disso, você lembra daquilo, você vê suas filhas. Sim. Uma minha estava no Canadá, a gente, até a Fran me ajudou para como, se eu contava, se eu não contava, se eu esperava terminar o intercâmbio, se não terminava, né? Aí no final a gente acabou contando, a Fran me ajudou, ela falou, viu, vamos falar para ela poder. E você vê como é que as coisas, né, elas vão se moldando, que ela estava lá, e a pessoa na casa não tinha conversado, ela desligou o telefone, provavelmente chorou, né? E ela falou assim, mãe, a Bia também teve câncer de mama. Era amiga de intercâmbio dela? Não, era a mãe dela lá. De intercâmbio. Na mãe dela de intercâmbio. Então, eu tive tanta sorte nesse sentido, porque a Bia quem acolheu. Que já tinha passado por isso. Que já tinha passado por isso. Né? Isso é maravilhoso. Isso é muito. Foi uma coisa assim que ela já estava terminando o intercâmbio, nós não sabíamos dessa história da Bia, né? A Bia, a hora que falou, não, Vitória, calma, eu tive câncer de mama, e ela era sozinha, né? Lá eles têm muita casa sozinha. Então, eu tinha um irmão que morava em outro condato, né? Que é diferente lá, e eu tive toda a ajuda. Então, calma, vai dar certo. Mais uma vez testando a paciência de todo mundo, né? Porque é a hora que espera para sair o exame, chega o exame, espera para sair o diagnóstico, vai para o médico fala, calma, vamos agir, vai ficar bem, né? Ficar bem. E mais uma vez, então, eu acho que é o tempo todo ali você lidando com essa questão interna de tipo, eu tenho que aprender a esperar, né, o tempo de cada procedimento. Porque eu acho que a gente que é mulher, né, eu acho que a gente tem esse papel de heroína, né? Então você imagina, você tem que pensar no seu tratamento e além de você pensar no enfrentar o tratamento, você enfrentar o medo, porque você vai tratar, mas e o medo de saber se você
né, se dá certo, se não dá certo, é tudo muito novo, é cirurgia, é todo o tratamento, e ainda você tem que pensar nos filhos, você tem que pensar no marido, não é fácil, né? E não ter o controle É. de tudo isso, né? Porque a gente pede o controle de toda a situação, né? E Você isso não tem mais controle. não tem controle de Você nada. não tem controle da vida. Pois é. Né? Ele Pois vem é. trazer para você ver, então você conta. E os familiares também. Porque, afinal de contas, é um choque e mexe com a estrutura familiar. Com De certeza. todo mundo, né? De todo É um mundo. aprendizado para todos Pra sempre, todos, né? pra todos. E conta pra gente, Renata, como é que foi seu tratamento? Bom, meu tratamento, eu comecei com a cirurgia, né? Na época até a gente estava esperando o resultado do imunohistoquímico para saber se começava pela cirurgia, porque hoje tem tratamentos neoadjuvantes, Sim. né, doutora? No meu caso foi o convencional. Então eu tive a cirurgia rádio eu fiz algumas sessões de químio. Não foram muitas, mas o médico preferiu, meu oncologista preferiu, pela minha idade, fazermos a químio, né? E a cirurgia foi retirada de uma mama. Eu retirei 70% da mama. Tá? Também por conta da idade, ela achava que não, a minha mastologista, daí a doutora me ajudou na escolha, né? Daí ela achou que a doutora Simone Elias, também outra fofa, pelo amor de Deus, também não tem nem o que falar. Ela e a doutora Vanessa foram outros anjos na minha vida, né? E ela falou, Renata, vamos, porque ela falou, a mastectomia, no seu caso, talvez não seja o ideal por conta da idade. Então vamos tirar o máximo que nós conseguirmos, né? E aí eu aproveitei e fiz ainda nas duas mamas. Então eu realmente fiz a cirurgia nas duas mamas. Aproveitei e já tirei para não ter maior Outra chance Chance ali, de né? recidiva, né? De recidiva na outra também. Interessante. Continuo os exames, né? Agora da vida. E isso é normal para todo mundo. Agora eu já Faz quanto tempo isso? 2 anos. 2 anos. E aí depois que você passa por todo esse tratamento, né, que deve ser bem, né, bastante intenso, aí depois tem um acompanhamento, certo? Sim. Como que é feito? Como é que é no seu caso esse No acompanhamento? meu caso, o meu oncologista ele me atende a cada 6 meses, né? Alguns exames eu faço de 6 em 6 meses, outros anuais, né? Para ver como é que tá acompanhamento. Mas aí já cai um check-up geral. Sim. E olha, gente, desculpa, Fran, mas entrar naquelas máquinas, De ressonância? ressonância, Ai, tomografia, Ai. até não sei aqueles resultados. É Paciência sempre uma de novo. aflição, É né? sempre uma. É o medo, né? A gente não adianta. Eu ainda carrego um pouco, tá? Não adianta a gente falar Sim. que não. Mas continua, vai fazer todos esses exames que são obrigatórios de 6 em 6 meses. Sim. E também ginecologista, claro. Continua tudo. Mamografia, ressonância, ultrassom, né? Então se avalia os exames que será melhor, se deu alguma alteração ou não, né? A tomografia do corpo inteiro, cintilografia, tudo continua, nós continuamos fazer. É importantíssimo você fazer. Hoje eu vou, mas falar que não dá frio na barriga. Sempre, né? Mas Sempre, nós né? tem que fazer. Não tem jeito. Não, e aquilo que por isso que eu falo, a gente precisa sempre lidar conosco mesmo, né? Falo, Renata, pelo amor de Deus, se tiver qualquer coisa, é no começo. É melhor agora, é o momento. É o Para diagnóstico que precoce, você vai protelar esse exame? Vence o medo. Então, é a gente se vencer diariamente e aprender. Superando mesmo, né? Cada obstáculo, cada medo. obstáculo. Pois é. E nesse processo todo, qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio, acho que foram meus familiares. Não no sentido de doença, mas como lidar. Apesar de você ter todo um acolhimento, como é que você dá notícia, como é que você faz. E outra coisa, que foi um desafio muito grande, pode falar que eu sou, mas o cabelo foi também. Não adianta perder todo o cabelo. Não cheguei porque eu fiz a touca gelada, né? Esse foi um outro diferencial. A touca gelada é uma touca que nós colocamos
você chega meia hora antes da químio, então você coloca essa touca, ela gela o cabelo, ela sela toda a cabeça, e depois de 1h30 depois da químio, você continua com ela. Então, a gente... Ela evita a queda Ela do cabelo? Eu não evita a sabia queda. disso. Eu perdi o cabelo, usei peruca, assim, Uhum. eu fiz porque, aquilo que eu falei, o cabelo pra mim foi uma coisa Você chegou a perder importante. muito, Aqui, bastante. muito, Aham. muito mesmo. Acho que assim, uns 60% do cabelo para mais. Pra mais. Então ficou bem ralo aqui em cima principalmente, por isso que o cabelo hoje está curto, ficou bem ralo, porque a touca não chegava aqui. Então você percebe que ela realmente auxilia, porque onde realmente ela encostou na minha cabeça, Ela meu impede. cabelo caiu. Então, sobrancelha, então você perde sobrancelha, você perde cílios. A você vaidade, perde, né? tudo. Mexe diretamente na Falar vaidade. que não mexeu foi um desafio lógico, para mim. Pois é. Já tá Todo mais mundo assim, fragilizada, cabelo né? cresce. Não. Desestrutura. Eu sei. Mas... O que eu posso dar de recado, cresce, mas Lógico. a gente tem que lidar com isso, e não é tão simples lidar com isso. Mas impossível jamais. Sim, e assim, é sempre bom lembrar que a gente tem vários movimentos interessantes relacionados a isso, com os locais que você consegue essas perucas por um preço acessível para aquelas mulheres que não têm tanta condição. E também tem projetos muito interessantes de sutiãs que tem o formato da mama, assim, que às vezes foi parcial, às vezes foi só uma mama, então você tem a possibilidade de manter ali, pelo menos assim, parte da sua vaidade em dia como mulher, né? Sim. Porque a mulher, ela é corpo, né? Ela é o cabelo, ela é o volume da mama na roupa. Então, isso tudo faz muita diferença, eu tenho certeza Não, disso. mas tem umas histórias que você fica, assim, estarrecida de ver a pessoa, né? Eu tive a chance de conhecer uma pessoa, ela não tinha mama, ela não quis fazer reconstrução, ela fez uma tatuagem maravilhosa. Ela se resolveu. Superou total. Diferente de muita gente. Diferente, inclusive de mim. Sim, Mas cada um trabalha de uma maneira diferente. E assim, eu achei assim fantástico. Outras preferem a careca hoje em dia do que ter cabelo. Sim. Porque elas se sentiram livres, leves e ficam bonitas. Você vê uma outra beleza, Você né? vê uma outra beleza. Então, cada um é um e a gente vai se redescobrindo. Nós vamos nos redescobrindo, nós vamos nos reinventando. Né? Dia a dia. Essas histórias são muito fortes. E eu queria saber de você o que, porque eu sei que nem sempre são pessoas, né? Mas o que e quem que te apoiou nesse momento? Meus médicos, né? Eu já falei. Os meus familiares, foi muito importante. O que a família trouxe, eu sei que não são todos, mas eu tive também a sorte de ter uma família que me apoiou. Tenho certeza que sofreram demais por conta da história da minha mãe, também eu tenho minha irmã, meu pai, né? Eu tenho minha madrasta foi muito, muito presente nesse momento, ela me ajudou assim demais, todos os familiares, sabe? Cunhada, cunhado, foram todos assim, um momento assim, estamos juntos. E eu acho que assim, e o apoio maior tem que vir da gente mesmo, tem que vir de nós. Porque você tem um apoio, mas se você não se apoia e assim, não ergue a cabeça... Né? Eu acho que é essa questão de saber se acolher, né? A gente não faz isso no dia a dia, né? Não, você tem que ter. Então, o maior apoio é de você. Dentro de você. Você vai tendo as ferramentas ali fora, mas você tem que ter o suporte, o aporte dentro de você. Seu fortalecimento, né? Total. E diante disso, eu gostaria que você nos dissesse quem é a Renata antes e depois da doença. Nossa, que difícil, meu Deus do céu, porque elas se confundem, né? Porque ninguém muda de uma hora para outra, mesmo com todos com esse evento, né?
Mas a Renata antes, eu acho que era uma Renata mais sisuda, acredito eu. Tá? A gente pode perguntar para as pessoas agora, Familiares. como era Eu antes? acho que a Renata, ela tinha eu acho que ela, não sei te falar como é que eu era antes, viu? Se Mas eu transformou sei bastante. hoje eu sei falar o que a Renata quer e o que ela gosta. Antes eu acho que eu não sabia. Eu acho que a Renata tentava ser uma super mulher que ela não era, sabe? Eu acho que a gente quer sempre ser a super mulher maravilha, a gente quer fazer tudo, pegar tudo para nós, e de repente a vida vem e fala assim, não, meu anjo, não, meu amor, não, você não pode Freia, né? tudo. Exatamente. Você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a sorrir. Então, eu acho que você... Apreciar mais a vida, talvez, né? Exato. Eu acho que o sorriso, hoje o sorriso, ele é verdadeiro, não é um sorriso que né? Então, hoje, se eu dou um sorriso, é um sorriso mais verdadeiro e de agradecimento. Eu acho que a Renata hoje agradece 1000 vezes mais a vida do que antes. Eu acho que você fica mais... Presente, talvez, né? Não, eu acho que até um sol. Esses tempos que você não vê nem o sol, você olha assim, nossa, né? O sol apareceu. São coisas que às vezes a gente no dia a dia esquece de ver. E hoje a Renata, ela tá mais ligada, né, na vida, mais presente. E os hábitos do dia a dia também modificaram. Total. Hoje você seleciona muito mais as coisas que você come, questão de atividade também. Isso não tenha dúvida. Eu acho que o principal momento da Renata antes, a Renata hoje foi atividade física. Você não fazia nada. Que eu não, você não tem tempo. Porque você queria fazer tudo e não tinha tempo. Você não tem tempo. Pra quê? Aí hoje eu tô cansada. Aí hoje eu tô com preguiça. Aí hoje tá chovendo. Até hoje é um pouquinho assim, mas já de uma maneira mais, né? Não, eu tenho que ir. E não é que eu tenho que ir porque... Não, eu tenho que ir porque eu gosto. Eu me amo. Eu tenho que fazer por mim, né? Então, não fazia. Alimentação. Tinha uma alimentação boa? Tinha, mas você não escolhia a fruta, a verdura, orgânicos ou outros, você consumia, né? Hoje não. Hoje lá em casa, muita coisa se cortou da geladeira, se cortou. Não entra mais em casa. Isso não quer dizer que nós não comemos fora, porque tem coisas que não adianta, né? Tem muita coisa que você vai num restaurante e você encontra. Você vai falar, não vou comer? O certo é, mas eu ainda não cheguei. Eu acho que tudo tem que ser um equilíbrio. Claro. Sim, exatamente. Então, você tem que sentar e apreciar. Não precisa comer tanto. Tem bacon, que é uma coisa que eu cortei, né? Vamos dizer assim. Você não precisa comer aquele pratão, come um pouquinho. Experimenta, esteja junto com as pessoas. Esteja presente, né? Então, isso eu aprendi também. A alimentação lá em casa mudou completamente. Com todos, né? Aí muda para todos, né? Você aprendeu a fazer escolhas, né? Escolhas diferentes e que você colocou ali na tua rotina, né? Sim. E que eu acredito que hoje seja mais fácil do que quando você começou a mudar tudo, né? Mudar Não tudo. tenho Começou a fazer exercício, começou a comer direito, isso é complicado, né? Nossa, muito. E eu sempre falo que na vida nada é por acaso, né? Eu acho que para tudo a gente sempre tira um aprendizado, né? E mesmo nas adversidades, nas dificuldades, na doença, tudo a gente tem que tirar um aprendizado, né? E com certeza você tirou disso muitos aprendizados e enriqueceu sua vida, se transformou, né? Então isso sempre é maravilhoso na nossa vida, não é? Sim, temos que agradecer, né? Renata, agora me fala uma coisa, você já passou por tudo isso, então você teve o apoio da sua família, teve esse apoio interno que você falou, né, de se fortalecer, mas também a gente encontra outros apoios aí na nossa comunidade. Você podia falar de alguns pra gente? Sim, tem vários projetos, tem vários grupos de apoio. Eu tenho um no Facebook que é maravilhoso, o Câncer de Mama mesmo, eu participo, e assim... nós nos ajudamos. Tem algumas que são mais colaborativas, né? Outras mesmo, mas sempre
com o mesmo intuito de auxiliar. Instagram, Facebook, em Curitiba tem um projeto maravilhoso também, né? Depois, se você quiser, a gente pode deixar os A gente links, coloca né? tudo na descrição do vídeo. Vai ser bem Exatamente, importante né? ter tudo, uma lista de onde Aí essas eu pessoas podem procurar. a gente pode compartilhar, porque é importante. E você vê ali, mesmo o câncer metastásico, né? Quando já tem uma metástase, já tem gente com sobrevida aí, já de 17 anos convivendo. Que maravilhoso. Então, se você está passando, gente, graças a Deus, hoje nós temos recursos e é se fortalecendo mesmo. Sim. E você percebe que todas as mulheres, algumas mais, outras menos, mas realmente é um fortalecimento, uma união para passar por aquele momento. Que às vezes a família não sabe como lhe ajudar, apesar de todo o apoio, todo o carinho, às vezes a família também está abalada. E essas mulheres se dão as mãos e seguem. Inclusive, eu acredito que essa mulher que recebeu o exame ali, já procurou na internet, já está participando de grupo antes mesmo de falar com a família. Com certeza. Então, que bom que tem esse apoio aí dessa comunidade para se fortalecer, né? Eu acho que a gente se fortalece assim, né? Uma dando a mão para a outra, uma compartilhando a história para que a gente se identifique e comece a enxergar uma saída, né? Eu acho que é quando você enxerga uma saída, a chance de cura, isso já tá, tem até estudos que falam disso, né? Sim. Quando você consegue ver algo bom lá na frente, tem muito a ver com espiritualidade, isso, a sua chance de sucesso no tratamento é maior do que aquela pessoa que não enxerga nenhuma coisa boa ali naquela situação. Sim. Isso é importante. Renata, eu queria saber assim, se para você conhecer a história de outras pacientes que trataram, que passaram por isso, se isso traz, né, e trouxe algum impacto positivo no seu tratamento. Sim, traz impacto e eu acredito que na grande maioria das pessoas traz um impacto positivo, né? Que você fala assim, eu não estou sozinha, né? Tem várias pessoas passando e sabem o que você está passando. Então você consegue falar da mesma maneira. Sim, o medo é igual, as escolhas são iguais e a vontade de viver te prevalece. Então, sim, o impacto é positivo, sim. Ah, que bom. Então vamos compartilhar bastante essas informações. Sim, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo. Bom, para fechar a nossa conversa, a sua história, Renata, é sensacional. Eu acho que ela me tocou, vai tocar muita gente que eu vi, porque a gente se identifica com histórias, né? Com essas transformações que você fala, e vindo de uma família que tinha casos de, vamos dizer, de não sucesso ali, mas talvez não seja nem essa palavra, né? Mas tendo esse histórico, você realmente se transformou. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, falando, né, nesse Outubro Rosa, e a doutora Francine também deixasse um recado para as pacientes, para essas mulheres, né, para a gente poder ter um alerta aí, né? A gente sabe que muitas mulheres não vão ao ginecologista com frequência, não fazem nem o toque para fazer em casa, né, ver se tem algum carocinho. Então, qual que é o recado que vocês podem deixar? Bom, o recado que eu posso deixar é que se amem. Primeira coisa, a mulher tem que se amar, a mulher tem que se redescobrir todo dia. Nós não nascemos para ser super, nós nascemos para sermos mulheres. Nós nascemos para sorrir, né? O sofrimento faz parte, claro, nós estamos na vida, mas ele tem que ser suave. Nós temos que fazer acontecer. Então, sorria, se conheça, seja grata. Eu acho que a religiosidade também é importante. Eu acho que nós estamos 4 pés, né? Então todos os pés têm que estar alinhados. Se toque e procure o seu médico. Não tenha receio, pelo amor de Deus, faça os exames, se conheça. E eu acho que nós temos que ser atividade física, não adianta estar. Musculação, principalmente, que a gente está percebendo ultimamente, né? É o principal aí.
tem que fazer atividade física, alimentação, mas principalmente se cuide. E eu queria falar que a gente não falou em números, né, de sobrevida, que embora o câncer de mama ele seja muito frequente nas mulheres, o câncer de mama ele tem uma sobrevida em 5 anos, quando o diagnóstico é precoce, de 99%. Excelente, né? Então, apesar da incidência alta, né? Sim, quando o diagnóstico é feito precoce, 99% de sobrevida. Então, uma das mensagens mais importantes para o Outubro Rosa é o diagnóstico precoce. Então, mamografia anual a partir dos 40 anos e o autoexame abaixo dos 40 anos é muito importante para todas as mulheres e que qualquer alteração procure o seu ginecologista, né? Porque com o diagnóstico precoce a gente salva vidas. Sim, E aí eu queria agradecer a Renata ter aceito esse convite, porque eu imagino que não é fácil, né? A gente falar, olhar para trás e pensar de repente, olhar e pensar em tudo que passou e ter essa coragem de falar para outras mulheres. Eu acho isso glorioso e muito importante, né? Eu acho que a gente como mulher, a gente tem que compartilhar informações importantes, porque a gente pode fazer toda a diferença na vida de outra mulher, né? Principalmente quando a gente fala do câncer de mama, que é muito prevalente. Então, eu acho que contar a história, lógico que a gente tem que estar preparado para isso, eu acho que é algo muito nobre, a gente dividir a nossa história, né, com as pessoas. Então, eu acho isso realmente muito importante, que a gente tem esse exemplo de sempre, eu sempre falo isso no Outubro Rosa, perguntar para a mãe, perguntar para a irmã, perguntar para a vizinha, já foi no ginecologista, já fez sua mamografia, a gente, né, divulgar informações boas. E eu sempre falo aqui, né, fortalecer nossa comunidade. E que legal, né, essa casadinha foi muito boa, né, da gente ter a doutora Francine, que já é parceiraça do Saúde em Diálogo, para falar de toda a parte técnica pra gente, e a Renata, que veio dividir a história dela, uma história de cura, uma história de esperança, e que pode te trazer esperança também se você estiver passando por um momento difícil desse. A gente agradece muito vocês, meninas, e para vocês que ficaram aqui com a gente, eu gostaria de agradecer e também pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal para fortalecer, para que a gente possa ter mais papos, né, diálogos como esse aqui, ricos, que possam fortalecer essa nossa comunidade. Então curte, comente, compartilhe com aquela amiga, com aquela pessoa que você acha que pode se interessar pelo assunto, para que a gente possa então distribuir informação de qualidade para todo mundo. Obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada.